Tudo bem, Rui? Como que você está, amigo? Sem som. Não. Tudo bem, Rovai. Estou te estranhando sem boné, não estava reconhecendo, viu? Eu Adri, vim sim, sem Adri boné é hoje. inconfundível. E o professor Felipe Pena pegou o seu boné, hein? Emprestado, emprestei para o Uma Pena. apropriação cultural. Você Me sabe que disseram que eu muda. estou parecido Quiseram com me o dar Cascão da Mônica. um boné outro dia. Eu falei, não, porque perco a minha imagem, não vão me reconhecer de boné. Eu fico com ele aqui, assim, aqui, ó, porque eu estou com esse aqui, ó. Brasil é dos brasileiros. Mas é dos imigrantes também, não é só dos brasileiros. Também. É que todo mundo que chega aqui vira brasileiro, entendeu? Brasileiro e palmeirense. Para dar uma Não, resposta para o Trump é bom, né? Bom, né? Mas vai lá, Rovai, quer começar? Não, eu queria conversar. A gente está falando aqui exatamente desse projeto que estaria sendo negociado no Senado com o Alcolumbre, sobre uma nova anistia para um outro tipo de anistia que poderia beneficiar os tais bagrinhos e prejudicar, inclusive, os mandantes. Mas eu estava dizendo, Rui, que eu nunca acredito muito nessas histórias, não. Que a nossa tradição não é essa, é a de liberar todo mundo e principalmente os mandantes. O que você tem a dizer? Você tem acompanhado esse debate? Tenho. Não, primeiro falar da nossa tradição, a tradição de passar o pano, né? Inclusive para os militares, que até hoje a gente não consegue mudar o artigo 142 da Constituição, que permite essa interpretação marota de que eles podem intervir, que são poder tutelar, né? Mas o que está em discussão agora, é preciso precisar bem, primeiro, a Câmara não pode reduzir penas como se propalou aí. O que está em discussão é mudança no Código Penal, que isso você pode fazer, para ou elevar penas para determinados crimes ou reduzir penas. Eu não vi o projeto ainda, porque o projeto seria apresentado pelo Senado, em negociação com o Supremo Tribunal Federal, e reduziria penas para determinados crimes e aumentando para outros. Mas aí tem uma diferença. Quando você reduz penas, você beneficia retroativamente. Quando você aumenta, não pode aumentar retroativamente. Ou seja, Bolsonaro ficaria com as mesmas penas já cominadas para eles, e isso chamada raia miúda, esses aí provavelmente teriam redução de penas. Mas é preciso ver o que é o projeto de alteração do Código Penal. Por enquanto é só enunciado, sem conhecer propostas. Teve até uma má interpretação quando o nosso líder do governo, Guimarães, disse que iria reduzir penas. Não, a Câmara não reduz penas daquilo que está posto aí. A Câmara e o Senado podem votar medidas de alteração do Código Penal que reduziriam ou aumentariam penas para determinados crimes. E isso poderia ser uma saída para negociar com os bolsonaristas que insistem na urgência do PL da anistia, mas esse PL da anistia deles é para impunidade para todo mundo, né? Bem diferente. Tanto é que eles têm se manifestado contra essa ideia. Eles não querem mudanças do Código Penal, eles querem anistia geral e restrita, e muita gente, inclusive, que assinou a urgência, não conhecia o projeto, achava que era só para beneficiar o que eles chamam de pessoas que foram usadas e tal. Mas, na verdade, o projeto anistia todos os crimes anteriores e posteriores para todos, incluindo o inominado. Eles não querem esse tipo de alteração, mas ficaram em minoria porque o próprio Hugo Mota, consultando os líderes, só 2 partidos se manifestaram pela urgência, e a grande maioria para não pautar esse projeto de anistia agora. Até porque o presidente do Senado já teria dito que no Senado ele não pauta. Então seria inútil pautar isso aqui, ainda que pautasse e aprovasse,
teria que passar pelo Senado. Se passasse no Senado, teria veto do presidente Lula. Quer dizer, uma longa caminhada que inviabiliza essa manobra. Eu, particularmente, sou contra e acho que o PT não está convalidando nenhum processo de anistia, até porque nós nos opusemos à urgência do projeto. Eu também me manifestei mais cedo aqui no programa contrariamente a qualquer tipo de redução de pena, que é o acordo que parece que está sendo costurado. Por dois motivos, Rui. O primeiro, jurídico, que eu não vou citar o que a gente já citou aqui, mas já foi explicitado pelo Lênio Streck, os princípios jurídicos que violam a Constituição e impedem que essa redução de pena seja aplicada. E o mais importante para mim, que é o histórico e político, que a gente tem que aprender alguma coisa com os erros de Juscelino, que anistiou em 56 e a gente teve 64, com a anistia de 79, que talvez tenha gerado a tentativa de golpe em 22, e anistiar, para mim, ou reduzir pena, significa incentivar que venham novos golpes, né? Eu queria falar, você citou a anistia de 79, Felipe. Eu acho que nós teríamos uma boa oportunidade agora, a partir, inclusive, da decisão do ministro Flávio Dino, que considera a tese do crime continuado por ocultação de cadáver. A gente deveria rever isso, sim, anistia de 79. Nos dirigimos ao Supremo Tribunal Federal para que mude aquele entendimento de que tortura pode ser considerado crime conexo, que a anistia de 79 anistiou os que participaram da luta armada e daqueles que participaram de crimes conexos. Ora, tortura não é crime conexo, então era preciso responsabilizar os torturadores, os ocultadores de cadáver, mesmo aqueles que já faleceram, para serem estigmatizados. E os dois que ainda estão vivos, aqueles dois responsáveis pelo assassinato e ocultação do cadáver de Rubens Paiva, estão vivos aí para responderem ainda. O fato da gente não criminalizar os torturadores é que vai dando margem para esses projetos de passar o pano. Eles não querem perdão pelos crimes, eles querem perdão pelas penas, mas querem continuar livres e soltos para continuarem delinquindo. Tanto que alguns dos que participaram do 8 de janeiro, quando lhes ofereceram a transação penal, ou seja, a possibilidade de reconhecer e ter aulas de democracia, então eles se recusaram, quer dizer, eles são convictos mesmo, que fizeram conscientemente, querem perdão de pena, mas querem continuar defendendo que não cometeram, não querem perdão dos crimes, perdão das penas. E era importante que a gente abraçasse essa tese defendida pelo ministro Flávio Dino para voltar a, inclusive, atender às condenações do Pacto da Costa Rica, de todos aqueles que acham que a anistia não perdoa os torturadores. E você vai fazer uma pergunta? Ou... Pode fazer, se continua nesse tema. Não, só eles estão chamando uma manifestação para o dia 7 de maio. Você acha que eles ainda têm força aí para continuar essa pressão? Ou como que você vê a força do bolsonarismo hoje? Você acha que está caindo? Qual que é a sua avaliação? Não subestimemos o que está, não o Bolsonaro, mas essa ideologia que se expande pela Europa, pelo mundo, pelos Estados Unidos, que é o discurso da extrema-direita. Mas eles não serão vencidos com diálogo, conciliação e defesa do fim da polarização. Eles terão que ser batidos na disputa de ideias, em organização aguerrida que se contrapõe a eles, e para isso é importante, inclusive, que os partidos do campo popular retomem as ruas, ainda que devagar, ainda que com pouca mobilização, mas eu lembro que a campanha das diretas não começou com 100 mil pessoas. Então, o argumento, não, hoje não tem correlação, hoje não dá para chamar as pessoas, hoje não dá para falar da redução da jornada sem redução de salário, hoje não dá para fazer o fim da escala 6x1,
correlação não é uma coisa estática, não é uma pedra no meio do caminho que não possa ser removida. Por isso, nesse momento que a gente discute, inclusive, como enfrentar a extrema-direita, toda vez que a gente se acomoda, toda vez que a gente busca acordo, diálogo com essa gente, eles crescem. E os partidos que fizeram isso na Europa vão perdendo cada vez mais espaço e eleitorado, ficando, inclusive, numa circunstância da população ter que optar entre a direita e a extrema-direita. Nós não podemos correr esse risco aqui no Brasil. Daí a importância de fortalecer a eleição do presidente Lula e organizar uma campanha que não seja só uma campanha de retórica, de discurso, de alianças que a gente não sabe como é que vão estar daí 1 ano e meio. E sim voltar a pegar a confiança da nossa principal base social eleitoral, que são os pobres, os trabalhadores de várias classes, as mulheres, os negros, enfim, sempre aquele público que quer mudanças estruturais e espera que isso aconteça. Muito bem. Rui, eu queria saber qual que é a relação da sua candidatura a presidente do PT com isso que você acaba de dizer, né? Exatamente. Eu coloquei meu nome na nossa campanha, que vem tendo bastante repercussão em vários estados, em vários setores, porque eu acho que a gente, com tudo que já fez até hoje no PT, nós estamos deixando de lado alguns fundamentos da nossa trajetória. Por exemplo, o PT é um partido que diz que quer fazer mudanças na sociedade. O PT não está conformado com o sistema capitalista. Ele quer um mundo diferente, sem exploração, sem opressão, sem discriminação. Quer que a igualdade entre homens e mulheres avance. E, para isso, a gente precisa fazer propostas nessa direção. O nosso governo, ele fez entregas importantes, ele recuperou o país depois da destruição bolsonarista, mas nós estamos devendo à população essas mudanças que precisam sair. A outra questão, nós precisamos reocupar os territórios. Nós não podemos ser um partido que só aparece a cada 2 anos, que faz política nos anos pares. Nós estamos com milhares de filiados e eles precisam participar e decidir a vida política. Hoje o PT está sendo dirigido por parlamentares, prefeitos, governadores, e as bases não têm tido muita condição de se pronunciar. No passado, nós fizemos plebiscitos para negar a ida ao colégio eleitoral. Nós fizemos um plebiscito anterior ao plebiscito parlamentarismo, presidencialismo, e no PT venceu o presidencialismo. Há vários temas que poderiam estar sendo objetos de consulta para a militância. Por exemplo, essa questão da exploração de petróleo na margem equatorial, lá chamada Foz do Amazonas. Tem gente que é favorável, tem gente que é contrária. Por que não fazer uma consulta? E há outros temas dessa magnitude que o PT deveria exercitar aquela questão que está na Constituição, que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Esse exerce diretamente, ele está esquecido. Então, por exemplo, como exercer diretamente? Tem iniciativa popular legislativa, tem o plebiscito, tem o referendo. Preciso de iniciativas nossas que regulamentem na Constituição esses instrumentos de participação popular, que nas nossas prefeituras volte o chamado modo petista de governar, que tinha como um dos seus pilares o orçamento participativo, que vem sendo substituído paulatinamente por uma política de emendas parlamentares cada vez mais impositivas, inclusive nas câmaras municipais. Então, estou falando em bandeiras desse tipo, que podem ser exercidas pelo PT se a gente mudar a forma de organização, se a gente recuperar a nossa estratégia, o nosso objetivo histórico. Por exemplo, eleições sempre foram consideradas um meio e não um fim, e elas vão se transformando num fim em si mesmo. Quer dizer,
A outra questão, né? Ser governo para ser poder. Os nossos governos têm que imprimir mudanças estratégicas, têm que enfrentar o centro comum, têm que promover disputa de ideias na sociedade. Então, são algumas das bandeiras que eu tenho colocado na nossa campanha com muita receptividade. Por mais que considerem o outro candidato como favorito, o companheiro Edinho, a nossa campanha cresce, avança para ter um segundo turno, e a fase de debates, que vai começar no final de maio, a gente espera poder confrontar isso com os outros candidatos. Nós achamos que a nossa principal referência não é a embaixada americana, é a embaixada da Palestina, para mostrar aquela consigna do PT histórica de ser solidário com a luta de todos os povos e nações que lutam pela sua emancipação. E hoje fica cada dia mais claro, pelas manifestações, inclusive, do secretário de Defesa americano, que o imperialismo estadunidense quer transformar a América Latina e o Brasil em particular de volta para ser o seu quintal. Então, o PT precisa voltar a colocar nas suas propostas, no seu discurso, na sua estratégia, a luta anti-imperialista, que está ficando esmaecida, embora ela seja muito reafirmada em todas as resoluções partidárias, inclusive na última delas, que é do 6º encontro do PT. Muito bem, Felipe. Ô, Rui, você falou na militância, nas bases, e o que me vem à cabeça de cara são as ruas. E parece, né, que as ruas foram perdidas. A gente tem muito essa impressão, que a extrema-direita tomou as ruas e as bases da esquerda, dos setores progressistas, perderam as ruas. Talvez isso passe até pela comunicação, pelo sequestro da cognição pública, eu sempre falo sobre isso aqui. Mas que estratégia que o partido deve ter, ou que os setores progressistas devem ter para ganhar as ruas de novo? Então, quando eu falo de retomar nossa estratégia, a gente dizia o seguinte: nós devemos atuar na institucionalidade e fora da institucionalidade. Até numa entrevista agora recente para a Carta Capital, o editor botou um título que é assim: Pés nas ruas. Ou seja, um pé no parlamento, um pé nas ruas, fazendo, inclusive, a pressão social sobre as instituições, a pressão legítima, aquela que pode ser exercida pela população mobilizada. Para isso, você tem que ter bandeiras mobilizadoras também. Você precisa ter formação política, você precisa ter distribuição dos recursos partidários que permitam a retomada da existência de núcleos ou de organismos. Eu até costumo dizer assim: vamos colocar ao lado de cada igreja um núcleo do PT, porque as igrejas se expandiram dessa maneira, presentes nos territórios. É preciso reocupar os territórios. Quem está ocupando os territórios, quem está organizando, consegue botar gente na rua. É aquela história assim, ó: formação, comunicação, organização e mobilização. Esses eixos, esses pontos, esses pilares têm que estar cada vez mais conectados e dirigidos pelos nossos militantes. Porque senão não adianta. Na véspera de um evento, você chama a população, ela não vem. Precisa fazer a disputa de ideias, mostrar a importância da política, combater a antipolítica, combater o abstencionismo, combater a falta de interesse pela política, inclusive entre a juventude. As juventudes se movem com projetos de futuro, com sonhos, com ideias, com lutas culturais, com espaço para sua expressão. É assim que a gente consegue revigorar o nosso partido, que continua a ter um apelo muito grande, continua a ser o maior partido das esquerdas e que tem como compromisso fundamental nesse momento um projeto que agora virou meta, que é reeleger o presidente Lula em 2026. Para isso, é preciso desde já fazer essas mudanças no partido. E o momento é nessa disputa da renovação das direções que nós precisamos atuar.
E a estratégia para o legislativo, para aumentar o legislativo, Rui? Você pensa nisso também? Eu acho que para mudar essa dinâmica é preciso uma reforma política fundamental. Nós sempre defendemos a chapa, as chapas partidárias, as listas. Sem lista, sem mudar o esquema de financiamento, sem mudar essa questão da disputa de ideias, é muito difícil você fazer maioria no Congresso Nacional. Tanto que nós estamos com estratégia agora, que o presidente Lula considera fundamental, que é reforçar a votação para o Senado, que é o Senado que pode promover, inclusive, impeachment de ministro do Supremo, que eles várias vezes ameaçam, né? Eu acho que nós precisamos ter nitidez programática nas campanhas, precisamos medir bem quem são os nossos aliados, que, veja, tem esse debate, faz aliança ou não faz aliança. Desde 1987, quando o PT definiu sua política de alianças, a gente dizia claramente: alianças não são uma questão de princípios para o PT, mas o PT não faz aliança sem princípios. Dependendo de como você articula suas alianças, você corre o risco de perder a identidade. Então, por exemplo, nós chamo de frente ampla, eu chamo de frente eleitoral ampla, que as frentes amplas, como a da Argentina, do Uruguai, são construções históricas. Aqui, a frente eleitoral foi uma frente de conveniência, e os aliados se abrigaram no governo, e a gente tem o dever de fazer a disputa do nosso programa dentro da frente. Porque o programa que foi eleito é um programa de união, reconstrução e transformação. Então, nós precisamos, a cada momento, estar disputando dentro do governo as pautas de transformação, que, no momento, são duas coisas importantes que nós já realizamos: a união das forças do campo popular e a reconstrução de quase tudo que o Bolsonaro destruiu, e agora é a fase da reconstrução, da transformação. Iniciar essa fase desde já é uns elementos fortes para contribuir para a reeleição do presidente Lula. É a escala 6x1, é a questão das mudanças na economia, que o arcabouço está sendo um torniquete no nosso pescoço. Inclusive, agora, a direita está usando, chamando de desmoralização do arcabouço, para quê? Para defender ainda mais arroxo, ainda mais restrições. E onde? Restrições no piso da saúde, restrições no piso da educação, congelamento do salário mínimo, como propôs há pouco tempo o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que quer congelar o salário mínimo por 6 anos. Então, essas mudanças a direita utiliza quando você vê que o arcabouço não está conseguindo cumprir o que prometera. Então, a direita usa isso contra nós. E nós temos que fazer o debate pela redução da taxa de juros, pela valorização do salário mínimo, pela garantia do piso da saúde e educação e assim por diante. Ô Rui, e as pesquisas de ontem, a pesquisa de ontem, né, da Atlas, que mostra uma recuperadazinha, né, da popularidade do Lula. Você acha que é um sinal de que esse governo, a despeito dos problemas que tem, ainda é muito mal avaliado pelo que entrega e que as coisas vão melhorar? Não, então, eu acho positivo. Aliás, já é a segunda recuperação. Pequena, mas primeiro mostrou que a queda estancou. Segundo, que agora se inicia uma pequena recuperação, mas sensível. Isso pode prosseguir se a gente for nessa direção, mais presença do presidente Lula nos estados, que ele iniciou isso, acho que já é um bom movimento. Propostas que dialoguem mais com a população, como foi o caso do consignado, como foi o caso da antecipação do 13º para os aposentados,
Mas isso as pessoas chamam como uma espécie de anabolizantes para a população. Era importante que isso continuasse, mas, ao mesmo tempo, que o presidente Lula também ampliasse o que eu chamo de comunicação convocatória, que ele partilhe um pouco desses problemas, dessa angústia que o povo está sentindo, e que ele seja partícipe. Olha, pessoal, eu sei que não todas as expectativas que vocês tinham eram maiores do que eu posso realizar nesse momento, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês dialoguem com seus vizinhos, que participem mais, que se preparem para a eleição de 2026, não só para a minha eleição, mas eu preciso de senadores, preciso de deputados, preciso de governadores do meu lado. Isso acho que ele vai começar a fazer com maior frequência agora. E tem a isenção do salário do imposto de renda, que parece que só vai ser votado no segundo semestre. E a questão dos supersalários, nós vamos acentuar o nosso compromisso com o fim dos supersalários, que são, inclusive, ilegais do ponto de vista da lei, né? A população se sente humilhada diante disso, porque a criação de empregos que aumentou, o desemprego reduziu, mas ainda nós estamos com salários no piso ali. Então, é preciso criar novas oportunidades para a população e mostrar que o governo tem compromisso com isso. E as pesquisas eleitorais ainda apontam o presidente como favorito em todos os cenários. Mas note, na pesquisa da Atlas Intel, aparece um segundo turno praticamente empatado, Lula e o governador de São Paulo. Então, é muito possível que essa ofensiva do Bolsonaro, que quer ser candidato, o mercado não o considera funcional. O mercado prefere, pelo que a gente vê nas pesquisas, pela cobertura de mídia que ele recebe, um bolsonarista moderado, ou seja, como se fosse possível na vida real. É como a quadratura do círculo, um bolsonarista moderado. E o Tarcísio vai, aos poucos, mostrando quais são as suas preferências. Por exemplo, ele está tomando como modelo o que Milei está fazendo na Argentina agora. Ou seja, vamos impor sacrifícios enormes à população para que possa estabilizar a economia, na visão do presidente da Argentina. Vamos visitar o Nayib Bukele, que é o projeto do secretário Derrite, que, por sinal, quer ser candidato a governador ou a senador, que lá tem 2% da população em verdadeiros campos de concentração. Esse é o modelo de segurança pública que ele quer para o Brasil. Quando nós estamos oferecendo agora, pela proposta do ministro Lewandowski, um outro tipo de segurança que hoje é a principal preocupação da população. Aí com o celular seguro, que São Paulo é o maior número de celulares roubados ou furtados no país. Então, em vez do prisômetro, ele podia ser mais efetivo, por exemplo, no combate das máfias que recebem celulares roubados. Então, esse é o modelo que ele quer para o Brasil, da privatização da Sabesp, que era uma empresa altamente lucrativa, com tecnologia exportada para o exterior, e que ele resolve privatizar para quê? Não apenas para fazer apologia das privatizações incontidas, mas para fazer caixa de campanha. É isso que está posto. Então, é preciso estar atento, porque a eleição não se ganha antecipadamente. As pesquisas são alvissareiras, mas elas precisam melhorar do ponto de vista da aprovação do governo, da disputa de ideias na sociedade, da nitidez maior para os nossos projetos e a aceleração das medidas que beneficiam a maior parte da população. E ficar atento para o jogo da direita. Agora, por exemplo, a questão do INSS. Embora isso venha desde o governo Temer, e as primeiras medidas de contenção são feitas pelo nosso governo, a direita começa a explorar como se nós fôssemos responsáveis pelo saque das contas de previdência
de uma boa parte da população. O Rui, tem aqui um fã seu que veio te visitar, o João Pedro das Oliveiras Mercedes, o nosso desenhista autista. Ele queria te fazer uma pergunta. Eu falei, sobe aí então e faz uma pergunta para o Rui. Oi, estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Aliás, te vi outro dia, nos encontramos por aí, né? Sim, meu amigo companheiro Rui. A gente se encontrou aí em Brasília, lá no início do mês que eu estava aí. Inclusive, Rui, quero aqui te falar algumas coisas. Desde aquele dia 9 de abril, quando eu estava aí em Brasília, e tive aquele encontro importante ali com um dos ministros, do Silvio Costa Filho, eu não sei, eu assumi uma nova missão, ajudar meu povo aqui da minha Bahia, ajudar quem precisa e principalmente cobrar aos meus amigos e pedir ajuda para ajudar meu povo. Inclusive, Rui, estou pensando em ser candidato a deputado estadual ano que vem. Eu sou filho do PT, espero que com o senhor assim ganhe na presidência me ajude. Pô, já tem até gente me pedindo até coisas assim. Tem até gente da minha terra natal, Valença Bahia, falando assim lá. Nossa, o João tá com mais moral até do que o prefeito. Nossa, você tem até 19 de maio para se inscrever, João Pedro. Ah, certo, meu querido. Então você me ajuda aí. Depois eu quero seu contato. Aí depois eu peço para você me mandar o link. Eu não sei como é isso, não. Aí você me ajuda, senhor. Você precisa ter apoio de 5 membros do Diretório Nacional para se inscrever. Ou então 1.000 filiados. Eu acho que você consegue. É dia 19 o prazo. Está chegando aí. Viu? Olha aí, então. Tem que ficar esperto aí, João. Aí, ó, já recebeu a dica de ouro do dia que você precisava. Quem sabe não temos um deputado estadual autista na Bahia aí? Também, aí tem mais tempo. Aí você pode ter mais tempo para fazer a campanha, que é só o ano que vem. Não, ele quer ser candidato a deputado estadual, pelo que eu entendi, Rui. Não, ele falou que pensava até em ser presidente. Aí eu dei a dica. Não do PT, não do PT. Né? Presidente da República, começando por deputado estadual. Então, você tem prazo até o ano que vem para fazer campanha aí. Ah, certo, meu querido, certo, Rui. Aí, é isso, Rui. Aí, para isso, eu preciso que alguém do PT aqui da Bahia me ajude assim, porque quando a pessoa assim é candidata a coisa assim, viaja pelo estado inteiro. E aí a pessoa precisa de alguém assim, um assessor, alguém que ajude a pessoa, porque eu sou jovem. Eu tenho 22 anos, completei 22 anos agora em abril. Então, mas olha, você precisa organizar seu pessoal e aí vai ter o fundo eleitoral. O fundo eleitoral tem que garantir algum recurso para você fazer seus materiais, fazer comunicação na internet, viajar eventualmente. Então, vai se enturmando com o pessoal aí na Bahia. Eu acho que você tem discurso, você tem disposição, é jovem. Agora, para ser presidente, você tem que esperar até os 35 anos. Não dá ainda. Eu sei, Rui. Eu não pedi isso aí para ser presidente do partido. Eu não pedi isso aí. Eu pedi só para o senhor me ajudar aí, caso o senhor ganhar aí, porque eu quero estar nas eleições ano que vem. Eu posso te ajudar sim, viu? Principalmente se eu for presidente do PT, tenho mais chance ainda. Estou pedindo seu voto aqui, viu? Você sabe que candidato tem que aprender a pedir voto. Candidato que não pede voto, o pessoal acha que não está precisando. Então, comece a pedir voto. Certo, vou ajudar o senhor, vou ajudar. Muito bem, João. Obrigado, João. Valeu, João. Boa sorte. Valeu. João. Figura esse João. E deixa eu só ler os superchats, a gente já É assim que começa, viu? Não, e eu vou te falar, Rui, ele está fazendo seu microfone está fechado, Rovai. Não, mas ele está com o... Mas tá dando para ouvir? Está fechado o microfone do Rovai. Não, mas ele tá... Estou ouvindo. Alô? Fechado. Eita, mas você não está ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Não, o dele está fechado, o microfone do Rovai. Mas é que o meu tem que ficar fechado aqui, mas está dando para ouvir? Só estou vendo você, Felipe. Eita. Ué, então sumiram a Adri e o Renato para você, Rui? É isso? Não, o Renato eu estou vendo, mas o microfone dele estou vendo que está fechado.
Mas E a atriz você sumiu. consegue me ouvir? Você não consegue ouvir o Renato, né? Não. Ele está falando aí porque na o microfone tela, dele está agora fechado a porque ele está Dri pela tela. voltou. A Dri Então, voltou. pronto, agora Tá me você vai ouvindo ouvir. agora? Agora sim. Não, tá dizendo que o João tá muito esperto, rapaz. Sabe o que ele fez? Ele tá agora indo nos bairros lá em Valença. Aqui não tá faltando asfalto, tem que pôr calçada, falta acessibilidade. E aí ele marca os ministros também. E os ministros respondem. Então ele está virando embaixador de Valença, Exatamente. lá daquela região. Ele veio aqui em Brasília para o maior auê aí. A maior festa. E assim, é super importante, porque para as pessoas autistas, pessoas com muito bom. Deixa eu ler aqui. O Júlio Nunes diz: Viva Rui Falcão, Piauí presente. A Cibele Simão diz: boa tarde, sucesso na candidatura do Rui à presidência do PT Nacional. E a greve na cultura, como o PT está se posicionando? Ela pergunta. Bom, primeiro o pessoal do Piauí tem um grupo grande lá, PT de base de luta, que está me apoiando em 3 grandes cidades lá: Parnaíba, Teresina e Picos. Sobre a greve da cultura, nós estamos nos posicionando a favor e esperamos que as demandas possam ser atendidas, né? E estamos nos posicionando também a favor da greve dos professores aí em São Paulo, que o governador Tarcísio ainda não está negociando, e deixar um abraço aí para os companheiros e companheiras da POSP, liderados pela deputada Bebel. Esperamos que as suas reivindicações também sejam atendidas. Aliás, os governos do perfil do Tarcísio, eles não gostam muito dos professores. O que ele gosta é de tentar agora introduzir colégios militares em 100 cidades, que ele está tentando agora. E nós também temos nos manifestado contrariamente a essa história de militarização da educação. Inclusive o Guido da POSP vai estar aqui, era a Bebel, viu, Dri? Acabaram de me dizer que a Bebel está no MEC, está numa reunião, vai ter dificuldade de entrar, mas o Guido da POSP está entrando com a gente para explicar isso daí. Isso. Guido é uma liderança importante também da POSP. Importante. Maravilha, Rovai. Então, eu queria agradecer muitíssimo, Rui Falcão. Obrigada, boa sorte aí na campanha, a presidência do PT. Se tiver algum recadinho final. Não, recadinho primeiro para agradecer vocês, você, o Rovai, o Felipe, que está participando também, porque esses espaços eles são muito importantes para a gente divulgar ideias, fazer um debate democrático. Então, eu sei que a Fórum sempre garante isso para nós, e cumprimentar você, Rovai, em particular, pela reportagem aí que mostra os tentáculos do Ciro Nogueira e outros nessa questão do INSS. Isso aí está ajudando muito a desmontar toda a manobra que eles tentam fazer, jogando no colo do nosso governo a mamata e as negociatas que eles sempre fizeram. Parabéns aí pelo trabalho. Muito bem, muito obrigado, viu, Rui? Estamos aí, né? Porque esse caso específico, inclusive, foi totalmente desvirtuado quando eles incluíram o Frei Chico nessa história. Exatamente. De forma deliberada, e me cheirou muito um lavajatismo aí. Eu fiquei muito preocupado, vou te ser sincero. E o Frei Chico recebeu solidariedade de todas as centrais sindicais hoje, a nossa também. E justamente a entidade da qual ele é vice-presidente não está sendo investigada. Isso que é mais grave. Isso que é mais grave. Exatamente. Mas vocês desvendaram bem. Como eu sou leitor assíduo da Fórum, então eu estou sempre ligado pela nessas preferência. questões. Valeu, Rui. Obrigada, Rui. Abraço, até a próxima. meu irmão. Um abração. Um abraço. Tchau. Bom trabalho para vocês. Valeu, Rui.